Sejam todos muito bem-vindos ao nosso painel da Expert 2021. O meu nome é Letícia Winter, eu integro o time de análise de fundos da XP e hoje nós falaremos sobre inovação, transformação digital e o uso de dados na gestão de recursos. Para debater esse tema super atual, nós trouxemos dois representantes mega experientes do mercado de ações, o Luiz Amaral, gestor da Equitas, e o Thomas de Mello e Souza, gestor do Atlas One. Luiz, Thomas, sejam muito bem-vindos. Por favor, se apresentem para o pessoal que nos assiste. Bom, obrigado, Letícia. Vai lá, Thomas. Vai lá, Luiz, desculpa. Bom, eu sou o Luiz Amaral, sou gestor da Equitas Investimentos, é uma gestora de renda variável que existe há 15 anos. Hoje temos 5 bilhões de reais sob gestão, um grupo aqui de 28 pessoas, focado numa estratégia de tentar entender de negócios, né, o que está por trás, fundamentos de empresas e fazer investimentos com horizonte de 3 a 5 anos. Tudo bem, Letícia? Obrigado. Meu nome é Thomas de Mello e Souza, sou gestor do Atlas One, um fundo que tem um track record bastante extenso também, mais de 10 anos. Nós somos uma casa fundamentalista, temos mais ou menos 15 pessoas no grupo e mais ou menos 1 bilhão de reais em ativos. E também somos investidores de longo prazo, buscando um horizonte aí de 2 a 3 anos para as empresas que a gente tem no portfólio. Muito legal. Bom, para iniciar nosso debate, eu gostaria de entender o que inovação significa para cada um de vocês. A gente sabe que é um conceito super amplo e tem interpretações muito diferentes dependendo do setor onde a gente está falando, né? Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês veem inovação, o que vocês acreditam que seja inovação dentro do setor de cada um de vocês. Dessa vez pode começar o Thomas. Bom, inovação é um termo bem amplo, como você colocou. Eu acho que o mais importante é você buscar inovação com a tecnologia e a ciência de dados, no nosso caso, né? Nós somos uma gestora e eu acho que o uso da tecnologia e da ciência de dados vai fazer com que a gente possa evoluir, né? Não só na gestão de portfólio, saindo da arte e indo para a ciência, onde a gente pode matematicamente modelar situações mais eficientes ali na construção do portfólio, mas também usar a ciência de dados no nosso dia a dia, que é super importante para a gente não só, né, talvez antecipar tendências que estejam surgindo aí, né, nos mais diversos setores que a gente acompanha, mas também para mergulhar e entender profundamente o modelo de negócio das empresas que a gente acompanha, que é super importante, né? Então, a gente usar a tecnologia para fazer com que a nossa análise fundamentalista fique mais eficiente, produtiva, que a gente possa parar de compilar dados e analisar eles de forma melhor e trazer inteligência em cima daqueles dados, eu acho que é super importante. Então, a gente vê a inovação assim, né? Usando a tecnologia para ajudar a gente a melhorar a gestão e também entender melhor, né, na análise fundamentalista que a gente faz do dia a dia das empresas. Excelente. Luiz? Olha, a gente está vivendo um momento de inovação que eu considero diferente, né? A gente sempre, economias funcionais sempre tem inovação acontecendo, mas o que vem acontecendo nos últimos anos é um momento diferente no mundo todo. Nos parece que tem uma confluência de algumas coisas que levaram a um ritmo de inovação, de novos negócios sendo desenvolvidos. Tem a ver aqui com, acho que, duas questões principais vinculadas à tecnologia e uma outra que é a formação de um ecossistema para financiar esses planos de negócio inovadores. Mas basicamente, o que está por trás aqui primeiro, quedas de barreira de entrada em vários setores, com computação hoje, capacidade de processamento quase que ilimitada, de forma democratizada, né? Isso era, até pouco tempo atrás, privilégio de grandes corporações. Hoje você tem pequenas empresas e empreendedores tendo acesso à capacidade de processamento as a service, né, de forma ilimitada. E a outra é a pulverização dos canais, tanto de entrega quanto de entrega de conteúdo e entrega de serviço através do mobile, quanto de coleta de dados também, né? Então, essas duas coisas juntas levam a empresas serem capazes de entender comportamentos dos seus clientes de uma maneira que não se tinha antes, através dessa junção de processamento e quantidade de dados. Empresas que conseguem aqui
ter processos diferentes e ter uma abordagem muito mais customizada, um entendimento muito mais aprofundado das dores dos seus clientes e conseguir servi-los de uma maneira muito mais eficaz. Então, isso está em andamento. A gente tem, do outro lado, tem aqui um ambiente também de financiamento dessas empresas inovadoras que motiva e acelera esse processo. Do nosso lado aqui de gestão, o que a gente tem feito primeiro é reconhecer isso há algum tempo e tentar se preparar para entender o que está acontecendo e tentar antecipar e adaptar aqui a nossa visão fundamentalista de entendimento de negócio a essa nova realidade, né? Tem duas frontes que a gente está trabalhando aqui internamente já há alguns anos. Uma foi no sentido de nos inserir nesse ambiente de transformação tecnológica, de inovação, a partir de uma unidade de Venture Capital que a gente montou aqui dentro, com uma equipe que veio para desempenhar esse papel e nos insere dentro desse ecossistema de inovação. Então, hoje a interação que a gente tem em contato com esses fundadores de empresa, com o pessoal de tecnologia é muito maior do que tinha no passado. E a outra frente também no lado que o Thomas falou sobre uso de dados, né? A gente acabou fazendo uma associação com uma empresa, isso começou um trabalho lá em 2019, uma empresa especializada de gente com um perfil muito técnico, são 11 profissionais, aí são PhDs aí em matemática, em ciência de dados, em sistemas complexos, que nos ajudam em modelagem e processamento de dados que acabam hoje sendo insumos, eu diria, mais sofisticados do que a gente usava no passado na análise das empresas, que continuam sendo feitas ainda pela equipe de gestão discricionária e, no final das contas, tem um layer aqui de inteligência humana que a gente não descarta e não vê não vê diminuindo ao longo do tempo, mas com um ferramental muito maior de análise de dados. Bem legal. Thomas, voltando para você rapidamente, você mencionou que vocês têm usado bastante ciência de dados também, né? Eu queria entender um pouco mais de que tipo de dados vocês utilizam, como é que vocês trabalham esses dados, que impacto eles realmente têm no seu processo de tomada de decisão no final do dia. Se você quiser contar um pouco para a gente. Claro, vamos lá. Então, é super importante entender que, né, a gente, enquanto gestor, a gente tem uma cultura de dados muito forte, né? Desde 2018, a gente iniciou ali o que a gente chama de Atlas Intelligence, né? Que é toda a nossa plataforma onde a gente digitalizou toda a parte de gestão e também toda a parte de análise fundamentalista, né? Que é fundamental para a gente, né, crescer nessa parte do uso da tecnologia e da coleta de dados. Existem dois tipos de dados, Letícia. Existe o dado estruturado, né, onde você captura dados que já estão disponíveis de forma bastante simples e tratada. Então, são dados, por exemplo, do IPEA, do IBGE, da CVM, e por aí vai, para você fazer, né, talvez um entendimento ali macro e rápido, né, de questões, eu acho que menos, vamos dizer assim, desafiadoras. Depois tem o dado não estruturado. Esse, sim, vamos dizer assim, um approach mais complexo, onde a gente tem que ter todo um processo científico ali, para a gente não se perder nesse mundo de dados, né? Se fala que hoje o dado é a commodity mais abundante, né, vamos dizer assim, na internet. Então, você tem que tomar muito cuidado de como você, vamos dizer assim, se apropria daquele dado, trata o dado para que ele seja útil. Então, a gente acredita que capturar o dado de forma, vamos dizer assim, enorme, eu capturo milhões de dados por dia, não é importante. O importante é você, enquanto equipe de análise e equipe de cientista de dados, você ter vamos dizer assim, uma visão complementar e um gap, não ter gap entre as duas equipes, para que elas possam trabalhar juntas. Por quê? Porque o mais importante, na nossa opinião, no dia a dia da nossa, vamos dizer assim, análise fundamentalista que a gente faz das empresas e dos setores, é você ir atrás de perguntas, né, e fazer perguntas que você possa responder com o dado. Então, né, na nossa análise, por exemplo, do dia a dia de uma locadora, de um grupo de saúde, de um grupo varejo de pet, por exemplo, entender quais são as perguntas que a gente quer fazer e qual dado que a gente quer coletar para responder, né, de forma mais eficiente e produtiva, como é que aquilo está ajudando a gente a entender o modelo de negócio das empresas que a gente está acompanhando. Então, por exemplo, né, nas locadoras de veículos, né, a gente captura dados que dizem para a gente, por exemplo, como é que a frota está sendo renovada, qual a idade média do carro que está sendo vendido, porque é super importante, né, em relação à quilometragem também
média daquele carro que está sendo vendido, porque isso vai sinalizar o valor do carro, se a frota está sendo renovada, como é que a empresa está sendo eficiente nesse ambiente desafiador das montadoras, né, de renovação de frota, se ela está sendo mais eficiente ou menos eficiente, porque isso vai resultar em crescimento futuro. Na geolocalização, para entender como é que, ou validar o crescimento, né, de várias varejistas que têm, né, vamos dizer assim, planos agressivos de expansão, e por aí vai. Então, assim, a gente acha que é muito importante, né, você ter uma cultura de dados, mas é mais importante, talvez, você fazer a pergunta correta para não se perder nesse mar de dados que a gente tem hoje disponível para análise. Não, perfeito. A gente realmente tem muito dado disponível em tudo quanto é lugar, né? São milhares de milhões de bilhões de dados sendo gerados no Milhares. dia inteiro, é muito dado. Você pode conseguir qualquer tipo de dado na internet, é muito importante você saber tratar eles, estruturar eles para transformar eles de fato em respostas, né? Mas deixa eu Exatamente. voltar rapidamente para o Luiz, porque ele comentou com a gente que eles estão fazendo um braço de Venture Capital, e eu queria saber, de acordo com o Distrito, que é uma plataforma que monitora dados de Venture Capital, o volume total de investimento recebido pelas startups brasileiras durante o primeiro semestre de 2021 alcançou o valor de 5,2 bilhões de dólares, superando o valor investido do ano inteiro de 2020. Eu queria saber se vocês acreditam que está havendo um amadurecimento desse tipo de alocação pelos investidores e como que isso impacta o cenário de gestão de investimentos na indústria geral brasileira. Não, sem dúvida, tá. É muito novo, né? O ambiente de venture capital no Brasil, de inovação, ele é muito novo. Você tinha poucas empresas dedicadas a investimentos em startups até pouco tempo atrás. Era assim, contava quase que os dedos da mão. E gente que está aí assim, desbravando esse segmento há décadas. Mas o ambiente acabou sendo destravado com um bom exemplo, né? E foi meio assim que se desenvolveu em outros lugares também. O exemplo a partir a formação aqui no Brasil foi a formação de um primeiro unicórnio, naquela 99. Aquilo ali meio que despertou o ecossistema e passou a crescer, atrair interesse de investidores e de empreendedores, e o ecossistema passa a girar com uma velocidade muito mais forte a partir dali. Mas ainda é muito, se for fazer qualquer tipo de comparação em termos de, tanto em número de empresas, em volume investido, percentual do PIB, ainda é muito pequeno no Brasil em relação a outros mercados mais maduros, né? Então, a gente está numa fase aqui de amadurecimento, sim, mas eu diria que é bem em fase inicial. Mas tem, de fato, tem hoje tem um aumento grande de investidores participando dessas rodadas iniciais de investimento, seja no formato de investidor anjo, mas também nas rodadas de seed, nas primeiras rodadas que se chama de Series A, Series B, tem uma quantidade grande de fundos locais e também de fundos de fora que tem olhado para o Brasil com mais interesse, principalmente para alguns setores, como fintechs, que têm atraído demais a atenção até de investidores que não são dedicados a investir em Brasil ou América Latina, mas que, em função de tudo que está acontecendo no setor financeiro, eles vêm com uma oportunidade grande de inovação que vai estar presente durante um bom tempo e vai ser capaz de absorver capital de forma rentável por bastante tempo. Muito legal. Thomas, quando você estava falando sobre as análises fundamentalistas, o que eu gostaria de saber é se você acredita que você tem um modelo híbrido de gestão, porque você não toca um fundo que é sistemático, mas ainda assim você utiliza bastante dado na sua tomada de decisão. Eu queria saber se você acredita que é um sistema híbrido e que tipo de vantagem você acha que você tem quando você se apoia nesse tipo de informação extra para tomada de decisão. Eu acho que não, deixar bem claro, né? Não é um sistema híbrido, né? A gente acredita na cultura de tecnologia e dados para melhorar, né, a gestão do dia a dia do fundo. Então, por exemplo, a gente está no Atlas Intelligence, a gente captura dados que a gente tem de gestão e de análise fundamentalista há quase 5 anos. E a gente acha que, a partir do momento que você tem um data lake, né, de 5 anos de dado, você consegue matematicamente
vamos dizer assim, modelar questões que são muito importantes para você evoluir como gestor. Por exemplo, o tamanho de uma posição, né? A partir do momento que você tem o dado histórico ali da sua gestão, o retorno esperado, a convicção do analista, o entendimento setorial, a correlação e por aí vai, você talvez consiga construir, né, um modelo de sizing muito melhor do que é hoje. Eu acho que sizing hoje, na gestão, vamos dizer assim, do mercado como um todo, é muito arte. E a gente acha que pode, aí sim, virar ciência. Eu acho que tem outros exemplos, né, na gestão que também a gente tem que sair da arte para a ciência. Não virar sistemático, mas usar modelos que possam te dar uma exatidão maior ali de como, né, construir o seu portfólio. Aí, indo para a análise fundamentalista, o dado é muito importante, de novo, né, para a gente entender melhor o modelo de negócio das empresas, validar hipóteses sobre tendências que você pode acreditar que estejam ocorrendo, ou entender melhor se uma estratégia da empresa está correta, né? Questionar a empresa com dados alternativos, né? que não estão disponíveis para todo mundo, e você consegue ali questionar a empresa de forma efetiva e trazer eficiência para o seu processo de análise, para o seu entendimento. Então, assim, o dado é um meio, não é o fim, né, no nosso processo, mas ele é muito importante e está ficando cada vez mais importante para que a gente possa se aprofundar cada vez mais, que é o que a gente gosta de fazer, na análise fundamentalista, no entendimento do modelo de negócio das empresas. Então, o dado ele ajuda muito a gente, né, entender melhor, vamos dizer assim, as empresas que a gente está avaliando e colocando no nosso portfólio. Muito legal. Eu fiquei curiosa, você falou que às vezes vocês conseguem perguntar para as empresas, né, apresentando um dado para elas. Você tem algum exemplo de algum call que você tomou, alguma decisão que você tomou que foi muito diferencial você ter os dados na mão? Assim, eu acho que tem alguns exemplos interessantes, né? Por exemplo, M Dias, em 2020, a gente tinha uma posição relevante, a gente acreditava que era uma história ali de expansão forte de receita, vamos dizer assim, a demanda pelos produtos dela em alta no ano de pandemia, e a gente tinha uma preocupação grande se a empresa estava conseguindo repassar os custos dado a alta do trigo, a devaluação cambial e por aí vai. A gente conseguiu comprovar, né, com os dados que a gente estava acompanhando, e fazer um composto de receita, um composto de custo, exatamente, ou quase exatamente ali, como que a M Dias estava conseguindo, vamos dizer assim, não estava conseguindo colocar preço num momento de pressão inflacionária de custo muito alto. Aquilo fez com que a gente, né, depois de algum tempo ali, não é a nossa estratégia, né? A gente gosta de ficar aí nas histórias por 2, 3 anos, no longo prazo, mas ali a ciência de dados ajudou a gente a entender que a nossa tese de investimento estava errada. A M Dias não ia se apropriar de uma dinâmica positiva ali de crescimento de receita, porque, apesar da receita estar crescendo num ritmo razoável, né, a pressão de custos estava muito forte. Então, a gente viu uma compressão de margens enorme, e aí a gente decidiu sair da história, isso tudo fazendo, né, um composto ali, usando ciência de dados, né, entendendo como é que a receita dela estava evoluindo de forma antecipada, e também o custo, já que a gente sabia ali como é que fazia a composição dessas duas linhas importantes. Outro exemplo recente, eu acho que foi as estratégias das locadoras. A gente conseguiu, via ciência de dados também, entender que a Localiza estava renovando a frota dela de uma maneira muito mais lenta do que a Unidas, por exemplo. Então, nosso entendimento é que a Unidas estava conseguindo renovar a sua frota de forma mais saudável, no momento onde, né, existe uma restrição ali de oferta das montadoras, mas ela estava tendo uma estratégia talvez mais correta de crescer num momento em que a Localiza não estava conseguindo crescer por não renovar a frota dela. E aí a gente achou que isso iria fazer a diferença, e a gente achou que seria melhor ficar posicionado em Unidas, já que a estratégia dela estava sendo executada com mais, vamos dizer assim, com mais sucesso, né? Então, são dois exemplos práticos assim de como a ciência de dados ajuda a gente, né, a entender o modelo de negócio das empresas e ficar posicionado né, nas teses de investimento onde a ciência de dados está validando aquela situação. Não, perfeito. Exemplo super claro, deixou muito bem didático quantos dados podem ajudar. Eu aproveito para estender a pergunta para o Luiz também, se você quiser contar para a gente algum caso
referencial que você teve, que vocês utilizaram esse tipo de conhecimento para tomar uma decisão? A gente teve vários ao longo do tempo, né? O uso de dados enfim, é constante para a gente há muito tempo. O que tem evoluído bastante é a maneira de coleta e a quantidade, né? E agora, mais recente, a capacidade de análise em cima desses dados. Mas, assim, lá de trás, né? Vou dizer, a versão nossa 1.0 de coleta de dados, de uso de dados, era 10 anos atrás. A gente tinha uma posição, por exemplo, em BRF, né? Brasil Foods, na época, que tinha feito uma fusão entre Sadi e Perdigão. A gente iria entender ali a força de marcas e como é que isso refletia na capacidade da empresa transformar esse portfólio de marcas em resultado. Aí o trabalho era de coleta de dados físico mesmo, era um exército de gente, começou com equipe interna e depois terceirizado, um exército de gente na rua, fazendo coleta em 1.500 pontos de varejo no Brasil todo, em várias categorias de produto, fazendo uma coleta de preço e medindo market share como uma proxy através da observação de espaço ocupado em gôndola do supermercado pelas marcas, né? Isso aqui nos deu uma visão que era muito alinhada com a percepção da força da composição de portfólio. Aí, vamos dizer, a versão 2.0 já de coleta de dados, foi uns 5 anos atrás, quando a gente começou a fazer muito mais uso de bases de dados estruturadas junto com coletas de dados que a gente fazia online, com uso de robozinhos. Então, tem exemplos, foi importante para a nossa visão de um investimento em Azul, que a gente fez lá atrás, ter um trabalho de dados grande, foi feito sobre a base da ANAC, junto com coletas de dados online que a gente fazia, que nos deu a capacidade de entender a evolução das malhas e isso sobrepondo sobre a base também de microdados do IBGE, a gente conseguia ter um entendimento muito grande dos mercados sendo das malhas, né, da conectividade das malhas e dos mercados sendo atendido por cada uma das companhias aéreas. Isso nos dava uma visão aqui de ambiente competitivo que foi um diferencial grande na tomada de decisão. Um outro que o Thomas falou sobre Localiza e essa de aluguel de carros também, há 5 anos atrás, a gente estava voltando a um tema que ele trouxe de perguntas, a importância de você ter as perguntas e saber o que você quer com os dados, né? A gente queria lá atrás saber sobre ambiente competitivo, se as empresas desafiantes, aí, Movida, principalmente, e Unidas, conseguiriam fechar o gap de tamanho da Localiza, e o que a gente fez foi através de coleta de dados, robozinho, online, pontualmente nas várias localidades onde estão presentes as marcas, entender como é que a Localiza reagia em termos de comportamento de preço e conseguia ver ali que eles conseguiam ter uma estratégia localizada que afetava desproporcionalmente o concorrente sem ter um prejuízo de margem tão grande para a média da companhia em função de uma capilaridade maior, de uma presença maior deles do que os concorrentes. Então, esse é um outro elemento importante aqui. Exemplo, né? Mais recente, a gente tem feito coisas que mesclam o uso de dados com ferramentas de análise um pouco mais sofisticadas. Então, tem uma coisa que foi feita recentemente que é na linha de a gente coletar dados que partem da análise de domínios das companhias, né, domínios das empresas de varejo, um exemplo aqui, empresa de varejo. Então, uma análise de todos os domínios usados por ela, depois quase que um scan em cima desses domínios, o que tem por trás em termos de códigos, a gente consegue hoje ter uma leitura e aí usando mecanismos aqui de machine learning, partindo do conceito de gráfico computacional, tentando entender os nódulos desse sistema de centralidade dos sistemas, consegue ter uma visão de topografia dos sistemas dessas varejistas e das empresas do setor financeiro também. Isso nos dá aqui uma visão bem diferenciada em relação a como é que está essa composição do ponto de vista de sistema, que é fundamental para você entender o avanço, a capacidade de avanço. Então, um dos insights que vem daí, por exemplo, o nível de microserviço utilizado pela Magazine Luiza hoje, que é algo que a companhia fala bastante como sendo alguma coisa que foi muito importante para a evolução deles no e-commerce, nos parece hoje
inclusive em comparação com alguns players que são benchmark para a gente, tipo Amazon, tipo Mercado Livre, que foi para um nível excessivo que pode levar a uma certa desorganização e a uma certa latência no uso do sistema se continuar sem essa sanitização do uso de APIs e microserviços. Então, são insights que a gente só conseguiria ter com esse tipo de análise computacional que hoje é disponível, que não era 5, 10 anos atrás, e que faz parte, quer dizer, eu não vou tomar uma decisão de investimento baseado nessa informação simplesmente, mas ela nos dá aqui um insumo bem importante para compor a figura total. Afinal das contas, o que a gente está fazendo aqui com informação é tentando compor mosaicos, né? Cada pedaço de informação é uma pecinha desse mosaico. E essas análises contribuem bastante para a formação dessa figura completa. Não, perfeito, perfeito. Realmente a gente evoluiu muito em termos de tecnologia, né, nos últimos anos. Várias coisas que antes só eram possíveis na imaginação, agora a gente consegue fazer, a gente consegue modelar e é muito importante para tomar todas as decisões. Queria te perguntar, você falou a respeito da disponibilidade de dados, eu queria te perguntar que, assim, ao longo do tempo a gente tem visto que muitos gestores investindo no mercado líquido de ação passaram também a fazer investimentos só em empresas de capital fechado. Você vê alguma dificuldade nisso, porque elas têm menos dados disponíveis, né? Elas têm menos abertura de informação. Você vê alguma dificuldade nisso? Você acha que ajudou a melhorar o processo? O que você pensa sobre? Na verdade, quando você faz um investimento privado numa companhia, você acaba tendo, no ambiente privado, um acesso a uma profundidade de dados da companhia muito maior do que em empresas públicas. As empresas públicas elas acabam mandando para os nos seus releases, inclusive em demonstrações financeiras, dados muito mais agregados, né? Então, é possível a gente ter, e parte aqui do que a gente busca fazer investimentos em empresas privadas, a gente tem se dedicado a isso e estamos investindo nisso, queremos ter mais capacidade de investir em empresas privadas, empresas em fase pré-IPO, nos ajuda aqui, inclusive, com o treinamento da equipe. Acho que a equipe de investimentos em empresas públicas, empresas de capital aberto, ela ganha capacidade de análise e conhecimento na medida que tem esse contato com a profundidade de dados maior que a gente obtém nessa interação com empresas fechadas em round de captação. Então, eu diria que ali a gente acaba tendo mais dados até do que nas empresas de capital aberto. Legal saber. Pessoal, vocês quiserem fazer mais alguma consideração final, porque infelizmente a gente está chegando ao fim do painel, passou super rápido, eu falaria sobre isso o dia inteiro, mas a gente tem um tempo curto aqui. Se vocês tiverem mais alguma consideração para fazer? Não, de minha parte, só complementar aqui o que o Luiz chama de mosaico, a gente chama de quebra-cabeça. Então, a ciência de dados é uma peça desse quebra-cabeça da análise fundamentalista que a gente faz, e a gente sabe que isso é um processo de longo prazo, né? A gente não acredita que, né, a ciência de dados vai trazer soluções rápidas, mesmo porque, se você fizer a pergunta errada, você vai se perder rapidamente, né, no processo. Então, a gente acredita muito no uso da tecnologia, assim como a gente tem um horizonte de investimento de longo prazo, o uso da tecnologia no longo prazo vai trazer, eu acho que um diferencial importante na gestão e na análise fundamentalista que a gente faz. Então, só ressaltar esse ponto aí e agradecer aí, Letícia. Obrigado aí pela oportunidade. Imagina. Muito obrigada a vocês. Do meu lado aqui, só para comentar que o tema desse painel aqui de inovação e uso de dados, ele mostra um ambiente muito interessante do ponto de vista de investimentos, que esse momento de inovação, ele gera, óbvio, que riscos para empresas estabelecidas, mas grandes oportunidades também, avenidas de crescimento. Então, é um momento bem interessante em termos de perspectiva de geração de valor e crescimento com rentabilidade para empresas inovadoras e para as empresas estabelecidas que conseguirem adaptar suas operações e enxergarem nisso oportunidade de crescimento. Muito legal. Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, foi super enriquecedora a conversa. Também agradecer a presença de todo mundo que está nos assistindo e para quem está em casa assistindo a gente, acompanhem toda a programação da Expert 2021, nós teremos muito conteúdo disponível, muito conteúdo gratuito, aproveitem esse momento para se informar e buscarem sempre tomar melhores decisões de investimento. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado. Um abraço, tchau.